fiz questão de discutir este projeto para destacar 3 pontos, senhor presidente. Em primeiro lugar, na realidade, nós estamos aqui com uma transferência de recursos em que serão beneficiadas 2 entidades, que na realidade os recursos são pequenos ante a grandeza do nosso orçamento e magnitude do que essas associações fazem. A subvenção social aqui, ela vai no valor de R$30 mil, o que é muito pouco. São 25 mil para a síndrome de Down e 5 mil para a APAE. Bem, para as entidades, elas dirão, senhor vereador, é muito pouco, mas nós nunca recebemos isso. Por exemplo, a Associação da Síndrome de Down de Taubaté. Mas eu digo que é muito pouco comparado com a realidade do Vale do Paraíba e da nossa região. Eu fiz um levantamento para a Diocese de Taubaté dos governos, das subvenções, contribuições e auxílios que os governos faziam com entidades, para entidades sociais. Taubaté, de longe, era proporcionalmente, senhor presidente, o município que menos contribuía com associações, com entidades sociais. São José dos Campos contribuía, à época, com cerca de 42 milhões de reais, com o dobro da nossa população, proporcionalmente, o dobro da população e o dobro também do orçamento. Proporcionalmente, deveríamos ter aqui 21 milhões de reais. No último ano do governo passado, da idade média que nós tivemos, que findou no governo passado, Taubaté contribuía com essas entidades com a quantia irrisória de 368 mil reais. Ora, já melhoramos bastante, o governo atual, o governo de Ortiz Júnior, já beneficiou várias outras entidades, mas surgiu uma dificuldade, porque para regularizar a situação de repasse para o Esporte Clube Taubaté, à época, o promotor de justiça ajuizou uma ação ou celebrou um termo de ajuste de conduta para que fosse regularizada essa situação. E acabou atingindo todas as entidades de Taubaté, inclusive as entidades sociais. A parte, por exemplo, passou a ter imensa dificuldade com isso e outras entidades também. Por isso, todo ano eu faço emendas ao orçamento para essas entidades sociais. Infelizmente, todo ano essas emendas são aprovadas na Câmara e são vetadas, inclusive pelo governo atual. Mas, por outro lado, pelo menos agora o prefeito está encaminhando, de autoria própria, projeto de lei nesse sentido. Mas ainda, repito, para finalizar, este valor é muito pequeno. É muito pequeno ante ao orçamento que nós temos, que sim, vai ter uma queda de receita no ano que vem. Nós vamos ter menos receita no ano que vem do que este ano, diferentemente do que aconteceu no governo passado, no vereador Itamar, em que aquele prefeito teve num ano só um aumento de arrecadação de 23%. Ora, com todos esses recursos, o que é que foi feito? Praticamente nada. Aliás, nós avaliamos que em 8 anos de governo, uma quantia singela de desvio de recursos públicos foi em torno de 120 milhões de reais. 15 milhões de reais por ano, vezes 8 anos. Essa montanha de dinheiro desviada, que é uma estimativa baixa ainda, nós não conseguimos descobrir exatamente onde está esta montanha de dinheiro, para onde esses recursos foram distribuídos, porque a quadrilha era muito grande. Então uma parte foi na construção dos SEDES, outra parte foi naquela ponte na Amador Bueno da Veiga, outra parte foi na compra de medicamentos, mas 120 milhões de reais é uma quantia que certamente deixou traços. E esses traços serão levantados sim, e nós vamos chegar lá. Ainda mais que agora há um novo clima, felizmente, na cidade. Aliás, na cidade e também no Brasil, a Operação Lava Jato está aí para dizer, né? Bilhões e bilhões desviados. Agora nós vamos ter condições aqui, sim, de começar a discutir isso. Contratos de lixo, por exemplo, os contratinhos que eram feitos a 5, 6 mãos, não é? Ou melhor, sempre em dupla. Então era 6 mãos em determinadas salas da Secretaria de Serviços Públicos.
Esses contratos, obviamente, deixaram traços que serão levantados. As nomeações podem ser levantadas. Alguém vai dizer, mas por que não se levantou ainda? Ora, porque leva tempo para se limpar tudo isso. Leva tempo para se chegar numa montanha dessa de dinheiro. Porque quanto maior, também os métodos foram se sofisticando. Eu me lembro que o primeiro contrato como homem público que eu auditei em São José dos Campos era de hospital municipal, que acabamos construindo, que o contrato era de 51 milhões de dólares e quando vamos verificar o valor real era de 17 milhões de dólares. Ia se roubar nada mais nada menos que 34 milhões. E conseguimos chegar nisso. Não conseguimos punir porque estava numa realidade inflacionária em que muitas discussões acabavam sendo prejudicadas por causa disso. Mas agora não. É possível sim se chegar à origem desses recursos e dizer que as associações, por exemplo, a casa do ancião Marilac, que não recebe praticamente nada, poderia estar sendo imensamente beneficiada. Senhor presidente, eram essas minhas considerações. Muito obrigado.